Você acorda e antes mesmo de se levantar da cama, ela já fala com você. Você não tem forças. Vai dar tudo errado de novo. Deus cansou de esperar por você. Essa voz não vem de fora. Ela não está no noticiário, nem na boca das pessoas. Ela vive dentro. E pior, fala com a sua voz. Usa suas lembranças, aponta suas falhas. E você começa a acreditar que é só você sendo realista. Mas não é. É uma sabotagem espiritual, disfarçada de pensamento lógico. Essa é a voz que ninguém ouve, mas todo mundo sente. E ela tem poder. Não porque é verdadeira, mas porque você a alimenta em silêncio. Quantas vezes você já deixou de orar porque essa voz disse: "Pra quê? Deus nem te escuta mais"? Quantas vezes você se calou numa conversa, não por sabedoria, mas porque ela disse: "Você não tem nada de valor a dizer"? A Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. São pensamentos como setas, lançados contra a sua mente, para apagar a sua fé. Você está lutando contra palavras invisíveis. Palavras que não saem da boca, mas moram no coração. E aí você sente o peso do dia, antes mesmo do dia começar. Mas aqui está uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. Se essa voz pode ser ouvida, ela também pode ser desmascarada. Porque a voz de Deus nunca humilha, nunca condena, nunca arrasta você para baixo. A voz de Deus corrige com amor, levanta com graça e aponta para a esperança. C.S. Lewis dizia: "A voz do mal nos faz sentir sujos, a de Deus nos faz desejar sermos limpos." A diferença é clara. Você só precisa aprender a identificar. Talvez o maior cansaço da sua vida hoje não seja o trabalho, nem a família, nem os problemas externos. Talvez o que está te drenando seja viver o tempo todo sob o peso de uma voz que não vem de Deus. E se você continuar ouvindo, ela vai calar sua fé, vai neutralizar sua oração, vai te convencer a parar antes mesmo de tentar. Mas há um caminho melhor. E ele começa agora. Como o inimigo usa sua própria voz contra você. O inimigo não tem poder para entrar no seu coração, mas ele tenta fazer morada nos seus pensamentos. E o truque mais eficaz que ele usa é esse: fazer você achar que os pensamentos dele são seus. Ele não chega com chifres, capa vermelha e riso maldoso. Ele chega com a sua própria voz dizendo: "Você nunca vai mudar. Ninguém se importa com você. Deus está cansado da sua instabilidade." E você acredita, porque soa como algo que você já pensou, mas não percebeu que foi plantado. Satanás é especialista em imitar. Ele não cria, ele distorce. Ele pega a sua história, suas feridas, seus traumas, e usa contra você. E o mais perigoso é que ele te faz pensar que é você mesmo se julgando. Mas não é. É uma estratégia antiga, usada no Éden. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3:1. A dúvida que entra sutilmente, mas destrói completamente. Hoje ele não pergunta sobre o fruto. Ele pergunta: será que Deus ainda te escuta? Será que você é mesmo salvo? Será que essa fé toda vale a pena? E se você não estiver alerta, começa a concordar com ele. Começa a repetir internamente frases que Deus nunca disse. Começa a se tratar com a crueldade que o inimigo adoraria que você aceitasse como normal. Mas você não nasceu para viver sob acusação. Romanos 8:1 diz: "Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Nenhuma. Se a voz que condena, não é de Deus. Se a voz que paralisa, não é de Deus. Se a voz que te faz ter vergonha de orar, essa voz precisa ser confrontada com a verdade. C.S. Lewis escreveu: "O diabo ri quando conseguimos convencê-lo de que ele não existe. E sorri mais ainda quando nos faz acreditar que a nossa voz é a dele." É por isso que a guerra mais importante não é contra o mundo lá fora. É contra as mentiras que foram instaladas dentro. E só vence essa guerra quem aprende a identificar o inimigo, mesmo quando ele se disfarça da sua própria voz. A mentira que parece verdade. Você não vai conseguir. Essa frase parece simples. Você não vai conseguir.
Mas quando ela ecoa na sua mente em momentos de fraqueza, ela não soa como uma mentira. Ela parece verdade, parece lógica, parece sensata. Afinal, você já tentou antes, já falhou, já orou e não viu resposta. Então, algo dentro de você aceita essa sentença como um fato. E é aí que a fé começa a morrer em silêncio. O inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Basta fazer você parar de tentar. Ele não precisa que você negue a fé. Basta que você viva como se ela não tivesse mais efeito. Ele quer te convencer de que orar é inútil, que jejuar é perda de tempo, que perdoar não muda nada. E assim, pouco a pouco, ele substitui sua convicção por cansaço. Substitui sua esperança por conformismo. E o mais perigoso é que tudo isso vem embrulhado num pacote chamado realidade. Mas quem disse que a fé depende da lógica? Quem disse que você precisa entender tudo para continuar acreditando? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, fé é crer no invisível, insistir no que ainda não aconteceu, confiar mesmo sem provas visíveis. Quando você começa a viver só pelo que vê e sente, você se desconecta do que Deus quer construir no invisível. C.S. Lewis escreveu: "O que você vê e sente não é o que define a verdade. É apenas o campo de batalha onde a verdade será provada. A mentira de que você não vai conseguir é apenas uma fumaça lançada para te fazer recuar antes da vitória. Porque o diabo sabe, se você persistir, algo vai mudar. Ele só precisa te parar antes." Mas Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Isaías 41:10. Então, quando essa voz vier de novo, você já sabe como responder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque não é sobre você conseguir sozinha. É sobre quem está com você na batalha. E se Deus está com você, quem poderá te deter? Talvez você entrou neste novo ano esperando mudanças externas. Menos problemas, mais paz, portas abertas, respostas claras. Mas até agora, nada mudou por fora. E é frustrante. Só que Deus não começa mudanças de fora para dentro. Ele transforma primeiro o interior. Porque antes de mudar circunstâncias, Ele muda estratégias. 2025 não será vencido com as armas de 2024. E talvez seja por isso que você está tão cansada. Porque ainda está lutando da mesma forma, tentando controlar tudo, carregando culpas, sufocando sentimentos, orando sem escutar, vivendo na correria, esperando que as coisas se ajustem por si. Mas Deus está chamando você para lutar diferente. Com armas espirituais, com discernimento, com silêncio, com fé madura. Zacarias 4:6 diz: "Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Isso muda tudo. Tem batalhas que você não vence falando, mas se calando. Tem guerras que você não vence lutando, mas adorando. Tem feridas que você não cura argumentando, mas jejuando. Só que isso exige algo que o mundo não ensina: pausa, profundidade, dependência. C.S. Lewis disse: "Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor." E talvez esse grito que você está ouvindo na alma seja o céu tentando te mostrar: é hora de lutar como alguém espiritual. É hora de parar de agir como se tudo dependesse de você. É hora de alinhar o coração com a palavra e deixar o Espírito te conduzir. Porque quando você muda a forma de lutar, muda também o resultado. E 2025 pode ser o ano mais poderoso da sua vida espiritual, se você estiver disposto a deixar Deus liderar a batalha. Toda voz tem uma origem, e toda frequência pode ser ajustada. Quando você percebe que está sintonizada com a voz errada, precisa agir como quem muda a estação. E isso não é só uma escolha emocional, é uma decisão espiritual. A mente é como um campo, e aquilo que você planta, cresce. Se você continuar regando pensamentos de culpa, medo e incapacidade, essas sementes se transformarão em prisões internas. Mas se você começar a plantar a palavra, regar com oração e proteger com jejum,
sua mente será transformada. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é bloqueio. É você dizendo: essa voz não entra mais aqui. Mas isso não acontece de forma passiva. Você precisa fechar brechas. Precisamos ser honestos. Muitas vezes a voz do inimigo ganha força porque você deu espaço. Deixou a Bíblia de lado. Trocou momentos com Deus por distrações. Se alimentou mais das redes sociais do que da verdade. E aí, claro, a mente ficou vulnerável. O silêncio de Deus começou a parecer abandono. Mas não é. É proteção. Porque Deus fala com quem busca, não com quem se distrai. E Ele quer falar com você. C.S. Lewis dizia: somos criaturas com desejos muito fracos. Nos contentamos com migalhas de prazer quando nos é oferecida a glória. Ou seja, a voz do inimigo se torna forte quando nos contentamos com o superficial. Mas quando você mergulha no profundo com Deus, o ruído do sabotador se cala. Você aprende a discernir, aprende a filtrar, e entende que nem todo pensamento merece morada. Então comece hoje. Separe tempo para silenciar. Desligue ruídos. Escolha meditar em um único versículo por dia. Anote. Reflita. Ore com sinceridade, mesmo que por poucos minutos. E jejuar. Não é só parar de comer. É parar de alimentar o que te enfraquece. É declarar ao céu: minha fome maior é de ti. Bloquear o inimigo é, na verdade, abrir espaço para Deus. E quando Ele fala, toda outra voz se cala. No meio de tantas vozes, da ansiedade, do medo, das comparações, da dor, existe uma que você precisa desesperadamente ouvir: a de Deus. Mas essa voz não grita, ela não compete, ela sussurra. E é por isso que muitas vezes ela passa despercebida no meio da confusão interna. Você só consegue ouvi-la quando decide calar as outras. A voz de Deus não fala da sua vergonha. Ela fala da sua identidade. Não te lembra do que você perdeu. Te lembra de quem você ainda é. E quem você é, mesmo ferida, cansada ou com dúvidas, continua sendo filho. E filho amado. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, você não é invisível. Você é conhecido. E há uma voz do céu chamando o seu nome mesmo agora. Mas talvez você tenha se acostumado tanto com o barulho que já não reconhece mais essa voz. E isso não significa que Deus parou de falar. Significa que há muita interferência. Deus fala pela palavra, pela oração, pela consciência, pelo quebrantamento. Mas se você estiver anestesiado, vai continuar confundindo a voz do amor com a da acusação. C.S. Lewis escreveu: o que Deus mais deseja é que você o deseje. E é nesse desejo sincero, mesmo fraco, mesmo imperfeito, que a voz dele se manifesta. Quando você diz: Senhor, fala comigo, mesmo que eu não consiga ouvir direito, ele responde. E às vezes, ele responde com paz. Com um versículo que toca, com uma lágrima que limpa, com um abraço que ninguém vê, mas que você sente no espírito. Deus está falando com você agora e está dizendo: eu não te abandonei, eu te escolhi, eu te sustento, eu te perdoo, eu ainda acredito em você. Essa é a voz que restaura, que cura, que guia, que transforma. Tudo o que você precisa para continuar está nessa voz. Você passou os últimos minutos identificando vozes, verdades e mentiras. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso? Porque não adianta reconhecer a sabotagem e continuar se deixando dominar por ela. É hora de romper, de escolher com firmeza que a partir de hoje, essa voz que te prende não terá mais autoridade. Em 18 minutos, você pode mudar o rumo do seu dia. Pode mudar o tom dos seus pensamentos. Pode calar o ruído interior e escutar, de novo, o que o céu diz sobre você. Em 18 minutos, você pode fazer o que há muito tempo está adiando. Orar com honestidade. Abrir a Bíblia com fome. Desligar os ruídos que distraem. Pedir perdão. Perdoar. E talvez seja esse o recomeço que sua alma precisa. A fé não se fortalece apenas nos grandes milagres.
ela cresce na constância das decisões pequenas. Um passo de cada vez, um pensamento alinhado, uma resposta diferente. Um sim para Deus no lugar de mais um, depois eu vejo. Filipenses 4:9 diz: ponha em prática tudo o que você aprendeu e recebeu. Ou seja, não basta ouvir, é preciso agir. C.S. Lewis dizia: cada decisão que tomamos nos aproxima do céu ou do inferno. E essa decisão de hoje, de bloquear a voz que te sabota e ouvir a de Deus, pode parecer simples, mas muda tudo. Muda como você vai orar, como vai reagir, como vai enxergar a si mesmo, como vai viver 2025. Então, agora é com você. O céu já falou. A palavra já foi lançada. A voz que te destrói foi desmascarada. E a voz que te reconstrói está esperando que você diga: fala, Senhor. O teu servo ouve. Talvez você tenha vivido anos ouvindo a voz errada. A voz da culpa, do medo, da comparação. A voz que te faz pensar que Deus está distante, que nada vai mudar, que é tarde demais. Mas hoje, pela graça de Deus, você recebeu luz. E quando a luz entra, a escuridão não resiste. Você não é o que sua dor diz, nem o que seus erros gritam. Você é o que Deus sussurra ao seu coração quando tudo silencia. Você é meu filho. Eu te conheço. Eu te perdoo. E eu ainda tenho planos para você. A partir de hoje, toda vez que a voz da sabotagem tentar te paralisar, lembre-se do que você aprendeu aqui. Lembre-se do que a palavra diz. Lembre-se de quem você é nele. Bloqueie a frequência do medo. E sintonize seu coração com o céu. Não é tarde, não é impossível, não é o fim. É o recomeço de alguém que decidiu acreditar, de novo. Decidiu lutar, de outro jeito. Decidiu calar o inimigo e ouvir o Pai. E se essa mensagem falou com você, se Deus usou esse vídeo para tocar sua alma, então faça algo agora. Deixe um comentário contando qual voz você vai calar hoje e qual verdade você vai começar a escutar. Isso ajuda a fortalecer sua decisão e inspira outras pessoas como você. E se você deseja receber mais mensagens como essa, cheias de palavra, profundidade, conselhos que edificam e sabedoria espiritual que cura, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nada. Aqui é lugar de alma curada, fé fortalecida e coração restaurado pela presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guie e te faça ouvir, todos os dias, a voz que realmente importa.